Vocês lembram da parábola do Lázaro? Então, tinha o Lázaro, que era um pobrezinho, e o homem rico. E o homem rico se fartava de bens e não tinha caridade, não tinha amor para o pobre Lázaro, que ficava lá no chão. Ele comia do que caía da mesa, os restos, né? Ele não tinha caridade, ele era orgulhoso, né? Preste atenção, o pecado do rico não é ser rico, porque ser rico não é pecado. O pecado do rico é a ganância, o egoísmo e o orgulho, né? De não repartir, de não ser caridoso, de não ser generoso. Eu, pessoalmente, já conheci pessoas ricas muito santas. Eu acho que eu já contei aqui em uma live, não me lembro quando, pelo menos a história de um homem que eu atendi, que era um homem muito piedoso e muito santo, e ele era muito rico, né? E ele veio a falecer. E no enterro dele tinha uma multidão de pobres. Veja bem, né? Que interessante. De tanto que ele ajudava os pobres. Então, ter dinheiro não é pecado. Então, qual era o pecado daquele homem rico? Era o egoísmo, era o orgulho, era a ganância, era a falta de caridade, né? E ele morre e vai para o inferno, ser atormentado pelos demônios. Veja que Jesus fala claramente. Tem gente que hoje na igreja quer negar a existência do inferno. Então está negando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fala claramente o tormento daquele homem no fogo. E ele vê, olha para cima, né? Então a gente pode imaginar o inferno mais embaixo e o seio de Abraão mais em cima. Então ele olha para cima e ele contempla, ele vê Lázaro no seio de Abraão, ou seja, gozando daquela paz, sem o tormento do fogo, sem o tormento do demônio. E ele pede, pai Abraão, né, porque ele era judeu, então ele era filho também de Abraão, mas condenado. Pede que Lázaro molhe a ponta do dedo com a saliva e coloque na minha língua para que eu seja um pouco aliviado desse tormento. E o que é que Abraão responde? Não é possível, porque entre nós e vós existe um abismo intransponível. Então a gente pode ter essa imagem que Jesus é quem diz no Evangelho, em no mesmo lugar, que seria o inferno, porém com um abismo intransponível. Aqueles que eram condenados estavam sofrendo, e aqueles que eram justos estavam no seio de Abraão. Entenderam? Quem é que estava lá? Todos os justos do Antigo Testamento, incluindo, e aqui é o grande espanto de muitos católicos, que muitos católicos pensam que não estavam lá, que estavam condenados no fogo do inferno, Adão e Eva. Mas não. Adão e Eva estavam, e essa é a tradição da igreja, essa é uma verdade de fé, estavam no seio de Abraão.